Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo bíblico de hoje, na série Bíblia Aberta, comigo, pastor Paulo César Reis. Estamos na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos então à primeira porção, a leitura de hoje. Capítulo 2, versos 1 ao 5, através da Bíblia, versículo por versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. 2 Pedro 2, do 1 ao 11. Bem, amigos e amigas estudantes da Bíblia, um novo modo agora com a Bíblia na tela, a minha Bíblia de estudos, você pode ver aí as marcações, para que você tenha realmente a sensação acompanhando pelo seu smartphone, tablet, computador, TV Smart, onde você estiver, que está com a Bíblia aberta junto comigo, estudando versículo a versículo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de esta ser a segunda carta do apóstolo Pedro. Ele escreveu ambas a um grupo específico daquele tempo. A sua destinação original era para os judeus da dispersão, a quem ele chama de eleitos. E como era uma igreja que se reunia nas casas e que estava espalhada por todas as grandes 5 regiões do Império Romano, não havia uma centralidade de culto num lugar específico, mas as reuniões eram improvisadas nas casas e em outros lugares. Então era muito fácil que adentrasse ao meio do povo, no convívio do dia a dia, os falsos mestres que traziam heresias. E o perigo de uma heresia é que ela pode conduzir à apostasia.
Cada uma dessas palavras significa uma coisa diferente. Heresias vem do grego aireses, que é um desvio, né? Um desvio doutrinário. Mas apostasia é tomar outro caminho. Não é apenas andar na beira do caminho, à margem do caminho, mas é tomar outro caminho. E ninguém só sabe onde começa uma heresia, mas não sabe onde ela pode parar. Porque ela pode levar, como vai dizer o apóstolo aí no verso 1 ainda, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja bem, a pessoa é achada, é encontrada por Cristo na sua graça, no seu amor salvador. Ela é tocada em seu coração pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Jesus. Ela é amada, perdoada, salva, resgatada das trevas e do jugo do diabo pelo Senhor Jesus, o soberano Senhor. Mas, quando ela encaminha-se pelo caminho da heresia e da apostasia, ela chega ao ponto de negar: não, nunca fui perdido, nunca estive perdido, perdida, nunca fui salvo. Jesus não existe, ele não é nada, não é ninguém. Negando a sua própria realidade e experiência. Então o apóstolo diz aqui, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A pessoa, ao dar ouvidos a heresias, a falsos mestres, ela está buscando a própria destruição. É um processo autodestrutivo. Agora o lamentável, vai dizer aqui no verso 2, é que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão. Não é o caso de poucos ou raros, mas são muitos. Por quê? Porque a heresia vem sempre como um caminho alternativo, acompanhada de práticas libertinas. Porque o evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus Cristo é absolutamente prático, embora há o conhecimento, a teoria, mas ele é demonstrado na prática, na vivência do dia a dia. E saber o evangelho não é tão difícil, mas viver o evangelho é o grande desafio do cristão. Porque é prático, mas é uma prática que nos impõe limites, sacrifício, renúncia, autonegação, enquanto que as práticas pregadas e estimuladas pelos falsos mestres propõem um caminho de libertinagem, que não é só uma conduta sexual extravagante, mas libertinagem também quer dizer não estar amarrado, não estar preso a compromissos, a vínculos, a liderança. E aí se torna atrativa para aqueles que não querem o caminho da verdade, que está falando aí no verso 2. O caminho da verdade é o caminho verdadeiro, é aquele caminho de Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Então, uma isca, um atrativo dos falsos mestres é pregar uma prática libertina, como se fosse a libertação do jugo da religião. E permita-me aqui acrescentar da minha própria observação que esse é o caminho favorito, é o caminho muito presente na vida dos chamados desigrejados. Sem generalizar, é claro, porque há muitos desigrejados que até mantêm um porte de comportamento moral correto, mas na verdade não, práticas libertinas, que fala o verso 2, não fala apenas de conduta sexual desregrada, escandalosa, extravagante, mas também do não querer estar subordinado a ninguém, não querer obedecer liderança, estar submisso a pessoa alguma, fazer seu próprio caminho, o caminho pessoal, para
Deus e não existe um caminho pessoal para Deus. Existe uma pessoa que é o caminho para Deus, e essa pessoa é Jesus, através da sua vida, da sua obra e dos seus ensinos trazidos para a nossa vida e praticados no nosso dia a dia. O verso 3 vai falar da motivação espúria, suspeita, errada dos falsos mestres. Diz assim: também movidos por avareza. Avareza, nesse contexto, não significa apenas uma pessoa que segura demais os bens materiais, mas também é aquele que cobiça, que deseja riquezas e bens materiais. E diz aqui: movidos por avareza, farão comércio de vós. Eu pergunto nesta hora, amado e amada ouvintes e participantes do estudo da Bíblia, o que te move na sua fé? O que te move como cristão? O que te move como obreiro ou obreira de Deus? É o amor ao Senhor, a vontade de servi-lo, de agradá-lo e de servir também ao seu povo aqui na terra? Ou é a avareza, a ganância, o desejo de dominação, o sentimento de posse? Porque uma motivação errada, motivação significa motivo da ação. Uma motivação errada vai levar qualquer pessoa a ações erradas. E aqui fala das ações erradas dos falsos mestres movidos por avareza. Estamos no verso 3. Farão comércio de vós. As pessoas, o grupo, a comunidade, a multidão passa a ser um produto, passa a ser um meio de vida, passa a ser um mercado consumidor, a quem eles vão dominar com palavras fictícias, diz o verso 3. O que é fictícias? É uma coisa da ficção, da imaginação, que não acontece no mundo real, que não existe no campo da realidade, apenas nas teorias religiosas, nas ficções pseudo-evangélicas, de pessoas que pregam um triunfalismo evangélico, que prega aí um sentimento de vingança, de revanche, né, de ufanismo, querendo encher, como costumo dizer, permita-me essa expressão, encher a bola de pseudos crentes, de pessoas que se julgam cristãs com direito a ter restituição e Deus fazer a sua vontade, realizar seus sonhos, porque Ele é príncipe, Ele é princesa. Sim, somos, mas ainda não estamos no reino literal de Cristo. Estamos neste mundo cheio de aflições e aqui nós somos servos de Cristo. Vivemos e devemos viver para servi-lo, não é para que Ele nos sirva. Então, palavras fictícias que querem transformar o que era para ser humildes crentes, servos de Jesus, em príncipes e princesas mimados, aos quais Deus deve fazer-lhes o gosto, as vontades e realizar-lhes os sonhos. E para isso vendem produtos em forma de palavras ou em forma de coisas. É a vassoura, é o lenço, é o óleo, é o sal, é a campanha, é o envelope, é a unção, é a imposição de mãos, é a oração forte. Palavras fictícias. A genuína, verdadeira, inerrante, infalível palavra de Deus não traz essas coisas para a vida cristã. Traz a fé, a obediência, a renúncia, a entrega, o quebrantamento, um coração para Deus. Mas adverte a palavra de Deus aqui acerca do juízo. Hoje é o dia da caça. As pessoas, homens e mulheres mal intencionados, mal direcionados, mal orientados, para não dizer desorientados, fazem e continuam fazendo, e parece que não há juízo para eles, parece que tudo
Tá bem, tudo tá normal, mas não tá não. Vem aí o dia do caçador, quando haverá a vingança de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus. Diz aí, olha, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Em outras palavras, como dizemos no nosso linguajar aqui do interior do Brasil, o que é seu está guardado. Sua batata está assando, sua chapa está esquentando. É uma outra maneira de dizer, olha, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E a partir do verso 4, o apóstolo vai dar exemplos da antiguidade, exemplos da história bíblica, de como Deus é um Deus que julga, é um Deus que vai exercer juízo. Deus é bom, mas não é bonzinho. Ele não é apenas bondade, mas é também severidade. E diz aqui o verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos. O primeiro exemplo aqui do juízo de Deus foi lá no céu mesmo. Lá na casa do juiz já começou o julgamento, quando Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Agora vai dar o segundo exemplo, no verso 5, que é o mundo antigo, a geração antediluviana, né? Antes do dilúvio, lá nos dias de Noé. Verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Primeiro exemplo, a geração antes do dilúvio, lá dos dias de Noé. A gente conhece desde a escola bíblica dominical, na sala, com a tia, com a historinha, esta narrativa bíblica. Ele vai dar ainda um outro exemplo, o exemplo das cidades vizinhas, gêmeas, Sodoma e Gomorra. Diz o verso 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo. Agora ele vai dar o exemplo lá dos dias de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor Deus justo, ele poupou a Ló. E por causa de Ló, poupou também a família de Ló, sua esposa e suas filhas. O que aconteceu à mulher de Ló na saída da cidade foi fruto de uma escolha, de uma decisão pessoal dela, desobedecendo o mandamento divino através do anjo, não olhar para a cidade, não olhar para trás. Mas ela já estava a salvo, ela já estava fora da cidade. Ela não se queimaria junto com a cidade por causa do seu marido justo, assim como também suas filhas. Porque Jó, diz aqui o texto, todos os dias ele ficava angustiado, a sua alma era atormentada por causa daquilo que ele via e ouvia ao seu redor. Um povo depravado, um povo que tinha prazer na iniquidade, que tinha prazer numa vida escandalosa, uma vida sexualmente extravagante, transgredindo a palavra de Deus para a sexualidade, para a vida social, para a vida familiar, que eram insubordinados. Libertinagem tem a ver não apenas com a conduta sexual, mas com a atitude interior de não se subordinar a nenhuma autoridade. Autoridade eclesiástica, familiar, escolar, cívica.
atitude no coração que remonta à atitude de Satanás, quando ainda era um querubim da guarda ungido no céu, que se insubordinou contra Deus, e com ele também muitos anjos, que o texto aqui do verso 4 dessa porção que estamos lendo, fala que eles pecaram e Deus os precipitou no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, esses exemplos, a geração antediluviana, os anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra, são exemplos. Exemplos, diz o verso 10, especialmente para aqueles que, seguindo a carne, vivem em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Observe o sentido aqui repetido de alguém que não quer liderança, governo, autoridade, subordinar, regras nem pensar. É essa atitude, esse sentimento que predomina no coração dos falsos mestres e que eles conseguem contagiar aqueles que também estão movidos por esta atitude. E por isso são, diz aqui, arrogantes, atrevidos, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então observe aí, amigo, amiga, estudante da Bíblia, se você tem sentido o seu coração ser dominado por uma atitude de insubordinação, não se orgulhe pensando que você é uma pessoa descolada, uma pessoa para frente, uma pessoa que tem personalidade. Não é sábio pensar assim, não é sábio querer viver governando a si mesmo, sozinho, viver para si mesmo. Na igreja vivemos numa comunidade, na família vivemos numa comunidade, na sociedade vivemos numa comunidade, na escola somos uma comunidade, no trabalho vivemos em comunidade. E há cadeias de autoridades, há hierarquia em toda parte, liderança. Aqui você lidera, ali você é liderado, aqui você dá ordens, ali você recebe ordens. Às vezes a mesma pessoa no mesmo dia, no mesmo lugar, como numa empresa, por exemplo, ela é subordinada a um chefe, ao mesmo tempo que ela também comanda outras pessoas. E quando isso é trazido, essa atitude é trazida para o contexto da fé e da vida cristã, nós entendemos que nós devemos em submissão às nossas lideranças e respeito para com todos, até para quem age de maneira que não concordamos, devemos discordar sem perder o respeito, sem infamar as autoridades superiores. Se você não concorda com tal presidente ou presidenta ou o atual presidente, cuidado para não difamar nem anjos que são maiores em força e poder do que eu e você, ousaram fazer tal coisa. Vamos agora para o verso 12. Esses falsos mestres, esse pessoal citado até agora, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha, quando for o tempo da destruição, eles também serão destruídos, porque estão numa barca furada, a barca da mentira religiosa, do engano espiritual. Diz o verso 13, recebendo injustiça por salário da injustiça. Trabalhou pela injustiça, vai receber salário da injustiça. Trabalhou pela mentira, vão ter uma salvação de mentira, vão ter uma vitória de mentira, vai ter tudo de mentira, porque era tudo fake, tudo falso,
palavras fictícias que não resistem à verdade, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações. Ou seja, cometem o auto-engano, falam tanto de coisas fictícias, místicas, inventadas, que passam a acreditar nas próprias mentiras, passam a serem engodados pelos seus próprios discursos, enquanto banqueteiam convosco. Olha onde eles estavam, nos banquetes, nas festas, à mesa de comida, com os crentes, com os servos de Deus, com os cristãos, a quem Pedro dirige esta segunda carta. E é assim, eles não estavam lá no púlpito da igreja pregando, na TV da igreja pregando, ensinando, na live da igreja, não, estavam no dia a dia, no convívio pessoal do dia a dia, onde muitas ideias, falsas mensagens são passadas. Muitos falsos mestres que têm influenciado negativamente a igreja de Cristo não estão nos púlpitos pregando. É aquela mulher que dá aquele mau conselho para outra mulher, para abandonar o casamento, o marido, a fidelidade, o compromisso conjugal, o compromisso com os filhos. É aquela má influência daquele amigo que influencia o filho para rebelar-se contra seus pais, sair de casa, buscar tal ou tal atitude. É um falso mestre. É aquele que insufla o crente dizendo, sai daquela igreja, eu não aceito o pastor mandar em mim. Começou a pegar no meu pé, eu saio mesmo, vou embora, dou as costas, então parto até para a agressão física. São falsos mestres. Ali no dia a dia, entre um lanche, entre uma conversa, entre uma postagem de rede social, estão disseminando heresias destruidoras. É como se fosse uma ferrugem, como se fosse um processo corrosivo, destruindo a vida espiritual dos incautos. Mas não é difícil de identificá-los, porque nenhum falso mestre que é movido por ganância, por desejo material, tem uma vida santa. É impossível as duas coisas, uma fé errada e obras verdadeiras. Então diz o verso 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Então, veja bem, não tem como ter uma fé verdadeira e uma vida errada. Também não tem como ter uma fé, uma crença errada e uma vida verdadeira. O que cremos de verdade vai influenciar, interferir, determinar as nossas obras. Jesus disse, assim falai e assim procedei. Então, você pode observar pela vida privada, a vida pessoal, o dia a dia. Podem até manter uma boa, uma agradável aparência de piedade, mas não tem obras de justiça, de obediência e de amor. Abandonando o caminho reto, se extraviaram, diz o verso 15. E aqui o apóstolo vai dar o exemplo de um profeta do Antigo Testamento, o profeta Balaão, filho de Beor, que é definido como aquele que amou o prêmio da injustiça. Verso 16, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, a jumenta no caso, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Até os dias de Pedro, quando alguém se desviava da verdade, pregava uma mentira, dizia que ele escolheu o caminho de Balaão, aquele profeta que por um presente, por um pagamento, aceitou amaldiçoar o povo de Deus, ao qual ele saiu para abençoar. São pessoas que agem por conveniência, a conveniência do prêmio, do dinheiro, da oferta, do dízimo que não é entregue na igreja local, mas é entregue diretamente a ela, para ajudar a obra,
ou pelo prêmio de dizer que está manipulando o empresário, a empresária fulano de tal, a autoridade tal, porque ora com ela, é seu conselheiro. É o prêmio da injustiça. Não é justo isso, por isso é o prêmio da injustiça. E assim como Balaão recebeu um castigo, pagou um mico, sofreu um vexame, Deus usou uma jumenta para repreendê-lo, o que o colocou abaixo da irracionalidade daquele animal. Chegamos ao verso 17, já encaminhando para a reta final desta exposição do capítulo 2 de 2 Pedro. Eles, os falsos mestres, comparados aqui a Balaão, agora comparados também no verso 17, a fontes sem águas, nuvens sem chuva, diz na corrigida, aqui diz diferente na atualizada. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, ou nuvens sem chuvas impelidas pelo vento. Para eles está reservada a negridão das trevas. Pensa que Deus é bonzinho? Deus é bom, é misericordioso, mas Ele vai julgar e condenar a negridão das trevas aqueles que praticam heresia, que ensinam mentiras e que se tornam apóstatas da fé verdadeira, que é a fé bíblica. Então eles são comparados a fontes sem água. Um poço sem água vira um buraco apenas. Um lugar onde alguém vai dessedentar, matar a sede, se torna presa, ela morre lá dentro. Ou então nuvens sem chuva. Ela promete, né? A pessoa se alegra, mas espera pela chuva, a chuva não vem, o vento levou. Você já deve ter visto essa situação muitas vezes. E chegamos ao verso 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ou seja, a pessoa estava num processo de conhecimento da verdade e de libertação por obediência à verdade, para fugir daqueles que andam no erro. Mas aí vem o falso mestre e desvia a conduta, influencia uma conduta desviada, uma conduta movida por paixões carnais, por libertinagens, e a pessoa, ao invés de ficar liberta, ela fica mais escrava, porque é um escravo que pensa que está liberto, é um perdido que pensa que está salvo, é um ímpio que pensa que está santo, é alguém que tem o coração no mundo e é escravo do diabo, mas pensa que é crente e que Deus está aprovando sua conduta. E tal pessoa fica blindada para o evangelho. Não, sou mais crente do que você, vai pregar para outro, eu estou bem. Eu não preciso de igreja, de pregadores, de pastores, eu conheço o caminho. Conhece, mas não anda no caminho da verdade. E o que os falsos líderes fazem, os falsos mestres, diz o verso 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. São pessoas que pregam libertação, mas não são libertas. Pregam salvação, mas não são salvas. Dizem pregar a verdade, mas a verdade não estão pregando a verdade, sim uma mentira, palavras fictícias. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se vive no pecado, é escravo do pecado. Verso 20 vai arrematar o 20, 21 e 22 este assunto, dizendo, portanto, e portanto que significa, sabendo disso, já que vocês já sabem que é assim, isso impõe uma atitude, olha, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi a experiência que eu tive, que você, amado ouvinte, amada ouvinte, estudantes da Bíblia, também tiveram,
de escapar das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não o conhecimento, a verdade. Se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Uma pessoa que é iludida, ela é envolvida pelas fantasias fictícias dos falsos mestres, ela se torna mais perdida do que quando ainda não havia conhecido a Jesus, conhecido o Evangelho, quando ainda não havia sido liberta, porque agora ela está enganada, escrava do pecado e pensando que está bem. Blinda, bloqueia qualquer entrada da verdade em seus ouvidos. E aí diz o apóstolo Pedro, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. E ele vai fazer aqui uma colocação no verso 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Em outras palavras, o que Pedro está ensinando é o seguinte: se nem tivessem conhecido a verdade do Evangelho, era melhor, para não dizer menos pior, porque a condenação seria menor, porque agora a condenação é maior ainda, porque conheceram e abandonaram. E aí Pedro arremata esse assunto no verso 22, dizendo, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Eram provérbios, ditados populares dos dias do apóstolo. Ele diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Você consegue imaginar essa cena nojenta, desagradável? É a cena que ilustra a pessoa que largou o mundo, o pecado, a escravidão do diabo e veio para o Evangelho, foi liberta por Cristo, mas depois ela deixa o caminho da verdade, movida pelos mesmos sentimentos e atitudes que também movem os falsos mestres: ganância, avareza, luxúria, orgulho, arrogância, e ela então volta a comer do seu mesmo vômito de pecados lá do mundo. Ou a outra comparação que diz Pedro aqui no segundo ditado popular, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Lavada ou não, uma porca é uma porca, e sua natureza gosta da lama. Agora, quando ela se sente livre para fazer o que quiser, livre das amarras de uma igreja local, de uma liderança, de uma comunidade, ela está livre para ser crente, entre aspas, do jeito dela. E ela volta a revolver-se no lamaçal do pecado. Por quê? Porque sua natureza é esta. Aliás, a dela não, a minha, a sua, a nossa natureza é para o pecado. Por isso que nós precisamos de novo nascimento e de um morrer diário do nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que possamos servir a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Bem, amigos, chegamos então ao final de mais um capítulo de 2 Pedro. Aguarde aí para a nossa próxima ministração, o próximo vídeo, trazendo a mensagem do capítulo 3, último capítulo de 2 Pedro. Eu quero convidar você para se inscrever no canal Paulo César Reis no YouTube e também ativar o sininho para você ser notificado sempre que houver um vídeo novo, uma nova postagem. Também para curtir o vídeo, assim o YouTube vai entender que ele teve aceitação e vai recomendá-lo a mais pessoas. Para você que está vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, eu quero também convidar você a se inscrever no canal do YouTube. Quanto mais seguidores, não é um canal monetizado, mas quanto mais seguidores, é um incentivo para esse trabalho que realizo de todo o coração e com muito amor, de levar a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.